Veg! Olá, galerinha do YouTube, aqui é o Veg e hoje eu gostaria de trazer mais um vídeo falando sobre tipologia, só que dessa vez gostaria de falar sobre as diferenças das funções cognitivas de sociônica versus funções cognitivas de Jung, ou, se quiser, colocar entre aspas, MBTI. Porque muita gente tem afirmado que sociônica e Jung é a mesma coisa. Assim, você pode dizer que os nomes realmente são a mesma coisa, só que a definição do que é tal função é totalmente diferente na prática entre Jung e a sociônica. Gostaria de discorrer nesse vídeo sobre essas diferenças. As duas tipologias definem extroversão e introversão de maneira bem diferente. Até porque a sociônica está preocupada em definir a atividade e passividade, ou introtim e extrotim, do sujeito, ou seja, ele foca no sujeito, enquanto Jung está preocupado mais com a subjetividade e objetividade do que o sujeito tem do objeto, né? Questão. O que pode ser várias coisas, por exemplo, o funcionamento do objeto, pode ser a sensação que o objeto passa para o sujeito, mas ele está preocupado com o objeto. A TI Jung está em a pessoa utilizar valores impessoais, mas só que utilizando a sua lógica interna. Ou seja, a pessoa ela cria novas teorias e novas fórmulas a partir do próprio sistema interno dele. Enquanto a TI da sociônica está relacionado com ordem, organização, sistematização, né? E o uso do racionalismo, um conceito que é muito associado à função sociônica é o racionalismo. Por isso as duas elas são bastante confundidas, até porque muitos INTPs ou INFJs ou INTJs, eles tendem a ser LI em sociônica, né? Só que mesmo assim, as funções elas são bem diferentes entre si. Já a T. Jung está preocupada em utilizar as medidas externas, garantir uma universalização lógica através de empirismo e utilitarismo dos fatos, procurando maior eficiência. Lá, enquanto a TI Jung ela procura por mais eficácia. Já a TI em sociônica ela já está associada mais com o pragmatismo, o quão o indivíduo ele sistematiza para fora, ele coloca para fora todo o critério lógico que ele tem das coisas, que no caso seria o modo pragmático, né? Inclusive é uma forma de se diferenciar os conceitos de sociônica entre TI e TE é as filosofias. Se você procurar a filosofia do racionalismo e a filosofia do pragmatismo, que é pragmatismo e racionalismo, os dois são conceitos que se divergem, que se consegue encontrar melhor entre as duas funções da sociônica, certo? A NI no Jung está relacionada com simbolismo, enxergar, fazer conexões abstratas, convergentes, conexões abstratas convergentes, a ponto do indivíduo colocar significados profundos naquilo que ele está observando. Outro conceito que você pode colocar para a N de Jung seria a questão da semiótica, né? A semiótica é uma questão muito NI. Já a NI da sociônica está mais preocupada com a intenção do tempo e o uso eficaz da utilização do tempo. Ou seja, enquanto a NI está preocupada mais com conexões abstratas e simbólicas das coisas, a sociônica está mais preocupada com o uso e o entendimento do tempo em geral, certo? A IN, ao contrário da NI, ela possui uma maneira expansiva, uma maneira divergente de ideias abstratas e dos significados.
Normalmente a NE é associada muito ao brainstorming, porque a partir de uma ideia são geradas novas ideias, ou seja, uma pessoa normalmente que possui NE muito alta é muito criativa, muito hiper mega criativa, muito avoado, para questão de dizer, do estereótipo para Jung. Enquanto a NE da sociônica, ela está preocupada com a exploração de ideias novas. A SI para Jung tem a ver com a impressão subjetiva que o indivíduo tem do mundo físico, dos cinco sentidos. No caso, um bom exemplo que você pode associar a SI de Jung é o impressionismo, né, que foi um movimento artístico, né, bem conhecido pelos seus pintores, tipo Van Gogh, que no caso a gente percebe aqui na imagem, né, da Noite Estrelada, se não me engano, que ele não desenhou o objeto da maneira como ele realmente é, de maneira objetiva, e sim do modo que a impressão interna dele, a impressão subjetiva dele que ele tem da realidade, no caso do céu, do lugar onde ele pintou. A SI também, os outros conceitos associados a SI, estão relacionados com a estabilização, segurança e preferência por fatos já comprovados e, claro, mais seguros. Já a SI da sociônica está relacionada com as sensações de conforto físico, né, o bem-estar físico. Inclusive, a SI da sociônica ela é até melhor correlacionada com a SE de Jung, né, de MBTI. Mas no caso, a gente percebe aqui a grande discrepância entre as duas, né? A SI da sociônica está mais preocupada com conforto, bem-estar físico, aproveitar o momento, e, enfim, etc. Já a SI de Jung, o indivíduo ele observa a realidade da maneira objetiva, da forma como que o objeto realmente é. Aí está um exemplo de uma pintura, né? Uma pintura mostrando uma pintura realista, né? Ele não, ele não faz ele não dá impressões daquilo que é, segundo ele, ou que parece, ou tenta fantasiar isso. Não, ele mostra realmente do jeito como é que é, o realismo. O SE está preocupado, né, o usuário de SE de Jung está preocupado em viver o momento, aproveitar o presente, o agora, estarem bem pragmáticos no mundo real, no momento atual. Já a SE da sociônica está relacionada mais com a força, com a autoridade, com poder, com a demonstração do poder da pessoa que ela tem, que ela mostra no mundo externo, certo? A FE de Jung, ela está relacionada mais com a harmonia externa, em o indivíduo ele procurar a harmonia externa junto com as outras pessoas, né? Por exemplo, entender o outro lado das pessoas, no caso seria a empatia, né? E um conceito associado à FE de Jung é a coletividade, né? Que procura fazer um lugar melhor para todos, para todo mundo, a harmonia externa, tem que ser bom para todo mundo. Já a FE da sociônica tem nada a ver com isso. A FE da sociônica, na verdade, ela está preocupada com a expressividade de emoções que o indivíduo ele manda para fora, a ponto e sua influência, né? Sua influência que o indivíduo ela tem nas outras pessoas a partir dessa expressividade emocional. A FI para Jung ela está relacionada com moral, mais com a moralidade, ou seja, o que o indivíduo ele define como certo e errado de forma subjetiva, né, para ele, no caso seria a moralidade, e por isso um conceito associado à FI de Jung seria a individualidade, né, o indivíduo individualista. A gente pode perceber. Ou seja, um indivíduo que não. Essa individualidade que não é Maria vai com as outras, como a FE normalmente tende a ser. Mas já a FI da sociônica, ela estabelece relações harmônicas do que é bom ou errado
Inclusive, ela seria meio que uma junção assim dos dois, do FI e da FE de Jung, né? Mas só que ela não é basicamente somente a FI do Jung. Então você também pode associar uma FE junto com a FI da sociônica. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Comentem aí se tiverem alguma dúvida sobre a tipologia, se tem alguma reclamação a fazer. Sintam-se livres. Falou!